Então, vamos lá, Você né? fala em mim, understand. Então, vamos lá, né? Já esclarecendo aí nas palavras do nosso Humberto de Campos, hein? Você pode só me falar onde parou, por favor? Nós somos no segundo parágrafo do esclarecendo, Tá bom. entendeu? Vou achar aqui, obrigada. Segundo parágrafo. Lá no começo, eu tô no fim. Então, vamos, assim, gente, quando o pessoal veio para o Brasil, era uma terra encantadora, né? Então, imagina, acostumado com o tipo da tipologia, né, local da Europa, vir para cá e ver esse encanto natural, realmente deve ter sido algo, assim, vibrante. Porque a gente vai assim ver algumas áreas, locais aqui na região, a gente fica encantado, né? Quando você vê lugares bonitos, florestas, potenciais naturais, então a gente fica encantado. Imagina com o Brasil, como esse povo ficou encantado. Esse povo a gente está falando de nós mesmos, né? Então, aí, no segundo parágrafo, esse encantamento, depois que passou aí, foi falado, e aí vem o Humberto Campos narrar o mas, né? Aí é que a gente vai começar a ver, assim, a questão dele, né? Com relação ao que faltou na observação. Não observou-se um manancial enorme, natural, ecológico e potencial de riquezas, mas vamos lá, quem vai continuar a ler aí esse parágrafo? Oi, Inês, você começou a ler, né? Então você lê mais um, depois a gente vê esse parágrafo. Ok. Mas, se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Então vamos lá. O que é o destaque aí? Porque viram um mundo novo de reservas do gigante da América, inesgotável. Mas não viram o lado espiritual. Aí eu pergunto, como é que eles poderiam ver o lado espiritual nessas terras? Por que que Humberto Campos colocou que não viram o lado espiritual, sendo que era uma descoberta nova? Os espíritos que estavam chegando aqui no Brasil, portugueses, chegaram aqui, viram o encantamento, as reservas, mas não pensaram. Foi uma esfera superficial, né? Uma observação superficial, encantadora. Por que que ele coloca isso aqui? Sendo que o povo ainda nem tinha descoberto o Brasil direito, ou seja, já tinha descoberto, claro, mas
por que que ele fala desse lado espiritual? Porque ainda não tinha nada edificado, né? Não tinha nada constituído. Por que que ele fala isso? Talvez porque eles viram, no caso aí, como a gente vê normalmente, o aspecto físico. A Material. gente, como? A gente não vê a beleza no sentido de com outros olhos. A gente vê o que, que eu posso tirar disso, como eu posso É, aproveitar disso, e principalmente nos nossos tempos agora, cadê meu celular que eu quero tirar essa foto? Então a gente não vê a beleza do local. Eu tive 3 anos, 4 anos atrás, eu tive em Porto Seguro. E, para dizer a verdade, eu fiquei assim, maravilhada, encantada com a beleza do Brasil. Bom, esse é o Apache, né? Uma gota d'água. Então, eu estive no lugar lá onde que ele chegou, o primeiro barco, né, no Brasil, e depois tem onde foi celebrada a primeira missa, todo aquele lugar, e é pena ver que está tão descuidado. Então, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, meu Deus, eu estou vendo isso aqui agora. Imagina naquela época, quando as coisas eram bem puras, no natural mesmo, agora muita modificação, muita coisa que já aconteceu. Então, eu mesmo olhei com os olhos da terra, eu não olhei com olhos espirituais. Mas aí eu pensei, né? Falei, mas como é que a gente fica tão assim, estarrecida, né? Surpresa com tanta beleza natural. Eu acho que é isso, que o primeiro momento é ver o material, né? Vendo o porque, quer material. dizer, eram pensadores, artistas notáveis, né? Então, o que que eles faziam? Nada mais do que pensar sobre aquilo que eles já faziam lá. Então, eles estavam só vendo aquele lado físico, material, como ampliação daquilo que eles já cultivavam em Portugal. Então, eram pessoas que não conseguiam ver, como a gente também, né? Como você fala, hoje, por exemplo, eu faço muitas visitas às áreas de expansão, para a área de empreendimento, e as pessoas não enxergam a beleza espiritual no lugar, eles só veem investimento, cifras, né? Quando vai fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, se você chega lá com um projeto que vai beneficiar a felicidade das pessoas no sentido espiritual, não se vê. Vamos fazer aqui algo que vá para. Igual estou buscando áreas para fazer um condomínio residencial para idoso, para 60 a mais. Aí o pessoal não pensa, a maior dificuldade que a gente tem é de colocar na cabeça que as pessoas têm que olhar com um olhar diferente para dar estabilidade às pessoas, à vida das pessoas. Não, só pensam no que eles podem ganhar em cifras milionárias. Infelizmente é assim. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Vira um Brasil como um lugar de riquezas para ser explorado. Por isso que eu acho que essa nota aqui vem elucidar bem, né? E ainda ele continua aqui embaixo, né? Falando do Brasil evangélico em cujas estradas, cheias de esperanças, lutas, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, que são as indígenas, africanas e as portuguesas, que estavam convivendo no mesmo lugar. Então, eles eram um povo sofrido, eram povos sofridos no lugar e cheio de querer melhorar, de querer implantar algo melhor, mas eles não conseguiram ver essa relação, né, daqueles que estavam vivendo ali sim, com simplicidade,
com dificuldade, com sofrimento, porque esse povo triste era um sofrimento, era relacionado ao sofrimento. Imagine vir expulso, né, da sua terra, ou algemado, como foram os africanos, chegarem aqui dessa forma, os índios sendo invadidos por um povo diferente, né, e foram cordiais, né, eles foram cordiais, os indígenas. Então, era um povo, espiritualmente falando, generoso, tinha alguma coisa diferente. E eles não conseguiram ver esse lado bom, né, espiritual, que tinha as terras brasileiras. Então, Agora, esse. Tá, desculpa. pode falar. Agora, o pessoal, bom, pelo que eu li, né, nos livros, não me lembro se foi espíritas, mas esse pessoal que chegou no Brasil, eles não vieram a não ser os navegadores, né? Que também, segundo falam, que vieram por um acaso, né? Que um vento, o cheiro era para ir da Índia, depois o vento tocou, chegou nesse lado aí. Então, eles não vieram por forças livre, não vieram por vontade livre, porque, segundo falam, que manda ser emigrar para o Brasil era uma, uma forma de punição, né? Então, as pessoas não gratas lá da Europa, por exemplo, ou de Portugal, eram todos mandadas para o Brasil como uma forma de punição. Então, quer dizer, era o que falava, eram os criminosos, ah, as mulheres, digamos, eu não sei como o povo, Isso educadamente, aconteceu depois da descoberta. Você diz que seriam sim, essas imigrações sim, forçadas, né? Dos espíritos que viviam lá e eram condenados e vieram para cá. sim, É saber o seguinte, que os portugueses, quando foram para o mar, estavam buscando as Índias, né? Que eram famosas sim, Índias. Por isso que a gente tem até o nome índio, justamente em cima disso, né? Que encontraram um ambiente natural, é como se fosse as Índias. Aí que a sim. história vai se desenrolar, né? Que a gente vai conversar aí durante o estudo e vamos definir isso aí, né? Agora, eles também vieram, bom, eles vieram no sentido de buscar como é que chama? Os temperos, como é que chama? Sim, sim, Né? Então, entendo. porque naquela época na Europa, Especiarias, Nil. especiaria, isso mesmo. Isso. Eu tinha- Naquela época, ah, quase ninguém na Europa tomava banho. Né? Então, na época da Victória, né, a Rainha Vitória, então ela mesmo falava: se quiser participar da minha corte, tem que tomar banho pelo menos 2 vezes por ano. Então, porque não existia antibiótico, né? Existia uma coisa assim, e as mulheres daquela época tinham aqueles cabelos muito altos, volumosos, e elas usavam frutas naturais. Então, depois de alguns dias, aquele ali estava cheio de, desculpa, de moscas, aquelas coisinhas, né? Então, a morte era muito prematura, pela falta de higiene, pela falta de conhecimento. Também do perfume francês, né? Então, é muito é, potente, né? Porque justamente por falta disso. Agora, então eles saíram mesmo em busca de algo. Não foi para no sentido espiritual. Então, se eles chegaram, por exemplo, chegaram lá no Brasil pensando que era na Índia, epa, que perfume que eu posso tirar daqui? Perfume não, que eu posso tirar desse país para levar de volta para mostrar para a rainha, tanto da Inglaterra, Uhum. não, da Espanha, como do português. Porque se eles não levassem nada, ela não ia financiar mais. E daí eu acho assim, que já começou mesmo, vamos ver com os olhos da terra, não com os olhos Natural. espirituais. É Como? mais distração mesmo, distração do que outra coisa. Aí no Canadá, Justamente. vocês tomam banho todo dia? Como que é? Aí no Canadá, vocês tomam banho todo dia? Toma, toma, e que banho gostoso, que a gente chega.
É porque aqui tem No muito trio. perfume francês. Tem muito perfume francês por Brincadeira. aqui. Brincadeira, a gente sabe que vocês tomam, né? Só Não, tá... não, mas tem muita gente que não toma, não. A gente passa. Bom, fofocando um pouquinho, essa semana foi entrega de boletinhos, então a gente trabalhou na terça e na quinta, 12 horas. Então, que a gente tem a entrevista com os pais à noite. E então começa às 8 horas e termina às 8 horas da noite. Foi na terça e na quinta. E a gente tem a sexta-feira de folga. Bom, quando foi na quinta-feira, teve uma senhora com uma criança que são 10 minutos de entrevista, mas eu tive que cortar pela metade, porque não estava dando para aturar, não. E é da Índia, e essa pessoa é da Índia. Eu falei, gente, sabe, estava bem mal, mas realmente isso é parte da cultura deles, né? Mas eu sei que foi engraçado, agora você falando isso me lembrou. É, eu não sei se aí tem carnaval. Vamos lá. Gente, vamos seguir na leitura, então. O outro parágrafo, que vai ser aqui um outro manancial de informação. Quem quiser falar alguma coisa antes de irmos à frente, Eu só quero saber onde que está, que eu estou só ouvindo, eu não consegui localizar no texto. agora é no terceiro parágrafo, do esclarecendo. Esclarecendo é o título do capítulo, é? É, isso. Eu entrei É, aqui na busca esclarecendo, ele não apareceu. abre o livro, que você tem o primeiro a introdução do prefácio, né? Uma prefácio do É irmão, logo depois depois do do prefácio prefácio. da esclarecendo. Ah, tá bom, obrigada. Tá? É o terceiro parágrafo. Tá Então, bom, vamos muito continuar. obrigada. Desculpa aí, tá? É só uma pergunta agora, mais curiosidade. Essa fica gravada, mas vai para onde essa gravação? É só arquivo mesmo. Quem não assistiu, acessar, mas não vai publicar, não pode ficar tranquilo, Não, que mas não alguém está. pode mandar para algum lugar ou não? Se alguém pode, Ah, tra- é, enviar para alguém. Por exemplo, eu pode, posso enviar para pode, uma amiga? Ah, pode. Você manda o Pode ver link. que a Ana já te passa as informações como você vai fazer. não, mas eu só Sim, estou mas me depois eu te resguardando, mando, eu só estou depois eu me te mando no resguardando. privado. Tá, não, mas só estou me resguardando, que eu converso demais. E às vezes, não devia ter falado isso, né? Então aí já ficou gravado. Então é isso. Não, Eu mas só não preciso é ter cuidado com o tranquilo. que eu falo. Assim, não xinga ninguém, Só não. isso. Então vamos lá. Enei, continua aí. Segundo, terceiro. Inês, Eu? As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. então, aí é só mais uma continuidade do que eu estava falando, porque o Humberto Campos era amigo de um poeta que chama Jorge de Lima, que ele falou sobre a flor amorosa de três raças tristes. Por isso que ele está falando com muita propriedade sobre os textos desse poema que ele escreveu, esse Jorge de Lima. Então, eles eram amigos. Então, por isso que ele coloca a figura desse Jorge de Lima que escreveu isso aqui na época, em 1800 e pouco, 1890, não, 1900, mais ou menos. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço, porque também ele falaram no mundo de aço. O Jorge de Lima, nesse mesmo poema, ele colocou o mundo de aço, né? Não se reserva ao mundo de aço, do mundo material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt.
mas se estende infinitamente ao mundo de ouro dos corações. Então, ele faz um trocadilho aqui, mundo de aço, que seria mundo de progresso, tecnologia, de promessas materiais, de transformações, industrializações, é o potencial do lugar, mas também não viu aquele mundo de ouro dos corações, dos corações. Então, o coração é ouro, e ele valorizou o coração, valorizou o que tinha ali, que é de mais precioso, que eram as pessoas, que eram o lugar para fazer isso acontecer. Agora, isso não está acontecendo ainda, a gente pode até perder a esperança, né? Um pouquinho às vezes, porque hoje a gente vê o quê? Totalmente um país entregue a tanto problema, tantas dificuldades, tantas divergências, que isso não parece estar muito longe de ser um mundo de ouros e espiritual nos corações. É um mundo cheio de revolta, um mundo cheio de desesperança, né? Mas por que isso está acontecendo nesse momento? É uma mudança? É uma característica para mudar, para melhorar? Tem que piorar para melhorar? É nesse sentido que a gente está atravessando. O Brasil passa por um momento atual difícil, né? Mas isso é para melhorar ou a gente só tem um problema a mais pela frente que não vai ser Brasil, coração do mundo, nada, nada, nada? Ou ele ainda tem promessa para ser um mundo, para inspirar o resto do mundo? O que vocês acham? Vai melhorar ou vai piorar? Os Eu acho que projetos isso podem é. falhar, não podem? Projetos podem falhar, mas eu prefiro a esperança. Tirar a esperança é muito triste. Se tirar a esperança, não fica nada, Mas né? Mas eu desculpa, entendo que é a projeto. limpeza, Nil. Projeto Tá não, né? fazendo a As limpeza pessoas que mesmo. falham. Sim, eu estou dizendo assim, mas você acha que é o projeto espiritual que está nesse livro, a promessa que está nesse livro, ou é o projeto brasileiro físico das pessoas? O projeto sempre é espiritual. O projeto, quem aplica é o homem encarnado, que pode falhar. Então, por isso que a Leila Uhum. falou que o projeto pode falhar. Existe um Ah, plano sim. espiritual que está em voga, mas só que o homem, na ambição, ele se perde. Ele se perde no encantamento. Tem muita gente boa que pode ter perdido, se perdido. Pessoas que estavam em condições de fazer e se desviaram das, da, das suas promessas, ou seja, dos seus compromissos. Então, isso pode acontecer muito bem, como aconteceu, vamos citar de novo, Napoleão Bonaparte, né, com uma promessa muito boa, no final ele estava conquistando territórios. Então, aqui a gente também comete essas faltas. Na nossa própria vida, a gente faz isso, né? No dia a dia, você tem um plano espiritual para desenvolver na Terra, que é o mais importante. Só que a gente só lembra de coisas materiais. A gente só faz atividades materiais. Aí, lógico que você vai desviar. Então, o Brasil, ele entrou nessa. Ele poderia estar muito melhor hoje. O Brasil poderia já ter resolvido essa questão da espiritualização do Brasil e do mundo. Eu poderia. Mas isso retarda por causa dos seus agentes, que ainda. Que tem missões. Então, eu encarno um determinado compromisso e estou apto a fazer. Senão, não teria que compromisso. Se eu estou encarnando para determinado compromisso é porque eu sou apto, tá? E tenho condição de fazer. Só que eu chego aqui e não faço, né? Eu retardo todo um processo, dá consequências tristes, calamitosas, muitas vezes retardo muito o progresso do meu comportamento e do comportamento de todos. Então, a espiritualidade, ela respeita isso. Ela respeita os agentes agirem. Não é que vai chegar, não, você não presta, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Não é bem assim, não. As pessoas têm a segunda chance, a terceira chance,
né? Para tentar, envia espíritos ao lado dele para ajudar, para fomentar um novo programa para que ele dê conta, manda gente para ajudar, mas mesmo assim, a vaidade humana é muito grande. Então, o povo gosta de poder. Quer testar uma pessoa, dá poder, dinheiro, né, a ela, aí a gente vai ver o que que ela faz. Um encantamento. É um encantamento. Mas buscando a ideia lá da Francisca, a separação do joio e do trigo. Nessa, a sua desesperança nesse caso é porque a maioria está se mostrando o joio, é isso? Então, existe entre a população aqueles que podem, aqueles que não podem ainda, né? Existe uma escala de auxiliares. Então, por exemplo, você tem que fazer determinadas tarefas, você tem que contar com determinados tipos de agentes que podem te ajudar ou fazer serviço mais pesado, por exemplo. Então, ninguém vai furar buraco porque gosta de furar buraco para fazer construção, edificações, é porque ele está necessitado também daquela aprovação. Então, você fala assim, vai separar o joio do trigo, né? As pessoas não têm como ainda mudar muito a história, porque ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Então, você pode prejudicar. Então, é preciso que se resolvam juntos. Isso, por isso que vai longe. Por isso que o Brasil está passando isso entre bons e maus, vamos dizer assim, passando a história em páginas mais limpas. É preciso passar o sofrimento, é preciso passar pelo amor, né, que tem que ter um pelo outro, porque quem tem mais tem que passar mais para aqueles que têm menos, dar exemplo. Então, é uma atividade constante. Por isso que você não pode falar, não, vou tirar todos os ruins e deixar só os bons. Não, você tem que deixar fazer com que o bom faça que o joio fique no seu lugar, porém ajudando também, né, fazer com que aquilo progrida. Então, eu não vejo uma separação ríspida, que não é o. Por isso que a separação hoje, transição planetária, a, a separação dos bons, né, que continuarão para o mundo de regeneração, não é abrupta, ela é, de certa forma, tranquila. E você vai indo gradualmente a fazer e resolvendo os problemas, se os bons estiverem resolvendo os problemas. Se os bons também não estiverem resolvendo os problemas, vai ficar todo mundo joio. Eles se enquadram como joio. Então, há uma metamorfose acontecendo com, principalmente, a decisão dos bons. Os bons têm que fazer algo para que o lugar seja melhor, as pessoas sejam melhores. Então, o bom sempre fortalece, sempre ajuda o mais fraco. E eu acho que isso não tem acontecido. Nós somos, então, todos agentes de transformação, né? Não tem um processo, não tem como fugir disso, né? Somos todos agentes. Agora, quem é ruim e quem é bom? Olha, se você achar que você é ruim, você vai ser sempre fazer o papel sempre de ruim. Se ache bom e comece a fazer a bondade. Então, todo mundo pode progredir, todo mundo tem o direito de progredir e fazer um lugar onde ele está melhor. Mas é muito difícil nascer do joio um trigo. É aquela história, né? Orai e vigiai, né? Está em constante observação a si mesmo. Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou ajudando alguém ou destruindo alguém? Porque se a gente vem com uma missão, todos nós viemos, né? Algumas pessoas falam, missões é só do Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá. Outras pessoas falam, não, acho que todos nós temos uma missão, grande ou pequena. A gente, se faltar uma peça pequenininha no quebra-cabeça, ele não é completo. Se faltar R$ 1 em 1 milhão, não é 1 milhão. É 999
0,9, né? Então, todos nós temos a nossa contribuição. É igual a construir uma parede. Se faltar um tijolo, ela não vai ficar firme. Então, é aquela coisa da unidade, né? Da gente ser unidos e com o mesmo objetivo. Agora, uma coisa boa, eu não posso falar muito da situação que está aí, que eu não sei o que realmente está acontecendo, mas alguma coisa eu vejo, mas não é como estando aí. Agora, eu acho assim que é igual descer até o máximo que puder e depois ter a suspensão, não, ter o impacto de voltar, igual um elevador, que vai descendo, descendo, até chegando embaixo. E debaixo que eu saiba, tem uma mola, né? E quando ele bate nessa mola, ele sobe com uma velocidade maior. Então, eu acho assim que depois que a gente sofre tanto, tá sempre igual a minha mãe falava, boi em terra estranha berra que nem vaca, né? Então, quando chega naquele... E aqui eu já berrei muito com vaca, viu? Então, quando chega naquele momento assim crucial mesmo, de bater lá no fundo, tem aquela mola propulsora que fala, que sobe e que joga tudo para cima. Então, eu acho assim que tem que ter um ponto, uma curva, né? Que vai levar isso para cima, que não pode ficar assim desse jeito para sempre. Só que o que a gente vê no momento, nas coisas passadas, é que não tem uma pessoa que fala, não, eu vou fazer isso e segue com a meta mesmo, né? Com a missão. Tem uma parte no Evangelho que fala que a gente tem que caminhar no mundo sem prestar atenção nos espinhos que estão nos arranhando, né? Que a gente foi convidada a viver num lugar que a gente não está ali só para morar. A gente está ali para mudar o local, né? Mudar com a nossa opinião, com a nossa ação, mais do que opinião, a nossa ação, que é muito mais difícil, porque falar é fácil. Agora, cumprir e agir, né? Então, eu não sei, eu tenho fé, eu tenho muita fé nesse livro. Anil, é assim, uma governança, né, um país, se você tem, qualquer instituição, se você tem sentado na cadeira principal uma pessoa que faz a coisa mudar, acontece mais rapidamente, mas não significa que isso vai mudar tão rapidamente, porque depende muito do conjunto de todos aqueles que observam. Então, a ciência está em colocar alguém que possa entender a classe mais baixa, a média e a alta, né? Num povo, num país, é aquele que sabe conciliar tudo isso. Realmente a gente ainda não tem esse personagem que vai olhar essa sincronização, porque ele tem que ser muito espiritualizado para fazer. Então, no momento, a guerra maior é só guerra política, né, que a gente tem de questões materiais e econômicas. Claro que o fator econômico é muito importante porque é subsistência, né, mas isso poderia ter sido resolvido no planeta com muito mais eficiência se o homem fosse mais espiritualizado. A conquista nossa da Terra é a espiritualização do homem na Terra. E é a fundamentação do Espiritismo, onde ele tem esse papel de ajudar, claro, que não é só o Espiritismo, como todas as outras crenças, tem esse papel de fazer a espiritualização e bem, a gente está melhor com essas outras doutrinas junto do que sem elas. Porque se fosse só o Espiritismo, por exemplo, a gente não teria uma guerra feliz, não. Já teríamos sido engolidos pelo sistema. Então, é preciso ter muitas religiões hoje, que é diversidade de pensamentos, para que a ideia de elevação do espírito aconteça de forma ou de outra. É claro que amanhã essas doutrinas elas chegarão a um nível de informação
que vão elas mesmas terem que mudar, né? Não acabar, mas mudar, se transformar. Então, esse trabalho, ele é muito devagar, né? Assim, no sentido da nossa evolução, porque nós somos devagar ainda. Porque se todo mundo fosse mais acelerado, ou seja, do pensamento, a gente teria já consolidado todo esse sistema. É por isso que nós levamos séculos e séculos para a melhora espiritual de um país, de um planeta. É preciso ter a oportunidade, o tempo, né, que a gente chama assim, para o homem tentar fazer o melhor. Então, para tentar sincronizar o nosso pensamento, a leitura divina, a leitura espiritual dos planos maiores. E isso não está acontecendo. A gente vem aqui, se encanta muito com o lado material, e a gente assiste aqui, desde a descoberta do Brasil, todo esse encantamento, né, material, e até hoje está assim. Gente, 1800 e pouco, quando Dom Pedro II estava aqui, aí parece que foi ontem, a abolição dos escravos foi ontem. Então, a gente está muito de fralda ainda no sistema. Ainda nós não conseguimos resolver com 3, 4, 5 encarnações, 6, diante do processo que estamos envolvidos no planeta. É muita pouca coisa ainda para falar que a gente está num plano melhor. Então, os governantes hoje são passageiros, isso vai passar, tanto de aqueles que falam de esquerda, direita, centro, todos eles vão passar. Isso aí a gente não pode ficar apaixonado, eu sempre defendi isso, não fica apaixonado com isso não, é perda de tempo. Então, o que você faz? Faz o melhor, espiritualizado. Não fica levantando bandeirinha para um lado, para o outro, não, que isso é perda de tempo. Claro que você vai observar as ideias que são melhores, só isso. E apoiar aquelas ideias. Se um lado pensa melhor, vai para o outro lado. Se está pensando errado, vai para o outro lado. Então, é onde a gente pensa em construir um mundo melhor. Vamos fazer a leitura seguinte aqui, e vai retratar também, para a gente vencer um pouco nessa leitura do Humberto, o próximo parágrafo. Quem quer ler? Se a Inês lê, se não lê. Quem se habilita aí? Então faz a leitura, gente. Todo mundo está calado? Vou ler. Vamos ler, então. Capítulo, parágrafo 3, né? As reservas brasileiras. 4, né? 4, peraí. É o quarto parágrafo. É o maior aí. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. O evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada oração de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades.
reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Qual que era o problema aqui da época? Quando se confundiu, porque há uma árvore trazida, né, do Evangelho para cá, para o Brasil. Então, qual que era o problema nesse transplante, né, dessa árvore do Evangelho? Qual que é o problema? O ceticismo, né? E falou, né? O evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições. Eles achavam que o evangelho era só só um livro, né? Tá lá, é um livro ali e pronto. Não, não associavam os ensinamentos de Jesus à realidade, né? Não É, associavam. Oi? era visto como uma ideologia, né? Era visto como uma ideologia. O indivíduo Na hora inventou do lá e desespero a gente para lê e satisfazer. pronto. Como, Ana? Pode falar. Eles entendiam como um livro, assim, pelo que eu entendi aqui, né? Eles entendiam o evangelho como um livro qualquer. Na hora do desespero, vai lá, lê, acalma e pronto, tchau e benção, vai viver a vida do jeito que você acha que deve, né? Como se não fosse um código de conduta, né? E isso acontece hoje nas crenças. O cara vai lá só. Não, hoje não acontece mais, não. Hoje todo mundo já, já melhorou, já evoluiu. Hoje não acontece. Você acha que não acontece isso mais, não? Não, tô brincando. Ah, bom. Não passa, opa, já estou livre, posso fazer tudo de novo. Ao menos na Até segunda-feira, hoje né? isso acontece. Da semana. Na Agora, segunda-feira eu esse vou lá e livro, castigo todos os meus pecados. Bebe agora, na sexta, vai pra putaria no sábado, no domingo xinga os outros e bebe mais, aí na segunda-feira eu vou lá no centro tomar um passe para tirar a energia ruim. esse livro seria a Bíblia, no caso? É o Porque o evangelho, Evangelho. sim. Como? É o evangelho aqui, sim. É o Sim, evangelho de mas Jesus, segundo as informações, né, que Jesus deixou, tudo aquilo que está no Novo Testamento, principalmente, né? sim. Então, isso A quer dizer igreja, que. ela colocou isso, o ceticismo colocou isso como um escudo daqueles que queriam justificar algo para eles serem sepulcros por fora, né? Como é que é a sepulcro caiado da transição, né? Aquilo que o indivíduo mostra por fora não é o que está por dentro. Então, às vezes é para justificar, é o que o ceticismo fala, que foi criado, né, para justificar um escudo, para mostrar que ele era bom, mas na verdade por dentro ele era o mal. Então, tanto é que a gente viu aí, né, a realidade é que todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Então, quer dizer, tudo aquilo que vem sendo colocado, ideologias modernas, vem aí a religiosa, a lição do Cristo junto, né? Então, é muito difícil você tirar entre todas as ideologias a grandeza do Cristo. Até hoje é isso, é assim. Então, você não põe na vida comum a lição do Cristo, você sempre coloca as ideologias do mundo, material. Você tem mais facilidade de ter convenções sociais que a sociedade implanta do que você se comportar como um cristão verdadeiro. Então, você chega nos lugares como comportamento social, social que está comum entre as pessoas. Então, você faz isso comumente. Agora, falar assim, comportamento cristão, quando alguém tem, ela se destaca no meio. As pessoas veem ela diferente.
Nossa pessoa tem algo diferente nela. É aquela que tem o sentido do evangelho verdadeiro, da transformação moral que o Cristo aguarda, né? É o sentido profundo nosso, transformação. Fala aí, gente. Amaro tá caladinho hoje. É que Ele... a minha internet hoje está meio, tô meio longe do roteador, mas que eu vejo desse Ah, é? aqui, Daniel, quando ele diz, quando transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro, isso aqui é muito forte, por quê? Enquanto a gente tem na região da Palestina os hebreus, que são os detentores das informações que nos trouxeram aí o Moisés. Então, essa cultura, ela foi toda ela implantada na linha do Isaac, que Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. O Ismael era o filho, digamos assim, o filho rejeitado. Por quê? Porque ele é filho de Abraão com a serva, que é Agar. Então, o Ismael, apesar de ser o primogênito de Abraão, ele foi expulso juntamente com Agar, ele foi expulso do convívio com Abraão, o Abraão e a Sara. Então, o que acontece? Toda a história do povo hebreu foi construído na linhagem do Abraão, Isaac e Jacó, que são os três patriarcas do povo hebreu, que hoje se resume praticamente nos judeus, que é, resumindo, seriam os judeus. Então toda essa linhagem, o que Cristo percebeu? Que na região da Palestina, que estava, quando Cristo veio, ele encarnou no meio do povo hebreu, que era da linhagem do Isaac. Então, o que o Cristo fez? Como ele viu que a situação lá não estava progredindo, então ele deu uma guinada, digamos assim, de 180 graus, ou seja, vamos descobrir um novo território, um território virgem, sem as contaminações desse povo que há 3.000 anos estava aí brigando. Então, vamos descobrir um território novo, que é as Américas. Aí a gente manda para a América do Norte os intelectuais e vamos transplantar o evangelho original, a mensagem original do Cristo, para a América do Sul, ou seja, para o Brasil. Tanto é que quem é o nosso governador espiritual é o Ismael, ou seja, é o filho bastardo, digamos assim, é o filho rejeitado do Abraão há 3.000 e poucos anos atrás. Então, o Cristo ele deu uma guinada realmente de 180 graus. Ó, digamos, o evangelho ele estava sendo, a mensagem do Cristo foi trazida para o pessoal descendentes do Isaac. Ou seja, vamos dizer que estava no ombro esquerdo e direito do Abraão. O Cristo viu que não estava dando certo. Então, o que ele fez? Descobriu o território novo e vamos botar lá qual o governador? Vamos botar o Isaac como governador do Brasil? Não. Vamos colocar lá exatamente o filho que era o bastardo do Abraão. Seja, vamos ver se já que a história com Isaac não estava acontecendo de acordo com o que o Cristo tinha programado, então ele jogou toda a responsabilidade para o filho que era o primogênito do Abraão, o Ismael. Então ele colocou no ombro do Ismael toda essa responsabilidade. Então, você vê o tanto que o Cristo é um cabra porreta que sabe o que realmente quer. Eu acho que por isso que a gente não precisa e não pode
ficar se considerando. Eu, por exemplo, eu acredito que a gente está indo muito bem. Por quê? Porque quem está no comando sabe o que está acontecendo. Então, quando ele trouxe para cá essas três raças tristes, índio, negro e português, ou seja, ele não trouxe os ingleses, ele não trouxe os romanos, ele não trouxe os gregos. Esses aí, a grande maioria, foi para o norte. Ou seja, continuem desenvolvendo-a intelectualmente. Eu vou trazer aqui para o sul, para o Brasil, e botar nas mãos do Ismael os índios que já estão lá, que são pessoas humildes, que não estão contaminadas ainda pelas brigas que já existiam, né, quando Cristo veio. Vou levar para lá os africanos também, que já não estavam tão comprometidos com essas brigas do capitalismo que já existia naquela época, e trouxeram os portugueses, que era o povo mais pobre da Europa, mais pobre e trabalhador, tem esse detalhe. Porque quando a gente fala que os portugueses que vieram para cá eram os, digamos, os renegados portugueses, não, quem veio para cá, tanto é que quem descobriu o Brasil é tudo judeu. O que o Cristo fez? Ele chamou lá o Iléu, que é um dos maiores conhecedores do judaísmo, e o Iléu, que encarnou como sendo, lá em Portugal, que fundou a escola de navegação. Mas já está vendo o livro vendo o livro, parte do livro. Então, é tudo Você está judeu. falando do livro, cara. Então, é tudo judeu que encarnou em Portugal, A Mari tá dando spoiler? criou as cartas náuticas e veio descobrir. Ou seja, então quem descobriu aqui foram os judeus, digamos assim, os espíritos. Então, eles vieram para transplantar a mensagem do Cristo, trazer aqui para o Brasil e tentar fazer com que as pessoas que vieram para cá depois, que são essas três raças mais humildes, opa, vamos ver se esses caras que não estão ainda comprometidos, ver se eles conseguem fazer diferente do que os hebreus estavam fazendo lá na Palestina. O fato é que Então, a história. eu acho que por isso é que o Brasil tem essa característica. Bom? O fato é que o Brasil é um plano, isso já, com certeza, já era um plano muito antigo do Cristo, desde quando saiu daquele movimento da Pangeia, né? E deslocou terras. Depois a gente tem o trajeto dos índios que são de origem asiática, né? Que vem pelo norte, passando lá por cima onde a Nilma está, vem descendo, vem nas Américas, vem populando. Isso aí 15, 20 mil anos atrás, 20 mil anos. Então, o plano do Cristo ele é muito anterior, né? Os registros que nós temos bíblicos são muito atuais. Vamos dizer assim, nessa história. Ela traz para nós informações muito assim, pontuais e muito alegóricos para traduzir um passado que também se pensava como que e as informações mediúnicas que vinham também na época por agentes que permitiram que o Velho Testamento também acontecesse. Então, a gente vai entrar nessas questões um pouco mais adiante aí também, para falar igual você falou do Iléu, qual que é esse espírito, vai ser muito bacana. A nossa conversa aqui vai render muito, você vai poder contribuir bastante aí, porque você já tem essa analogia bacana. Eu acho que nós vamos ter uma riqueza muito grande
com esse livro, principalmente depois de ver A Caminho da Luz, ver Gênese, né, que nos ajuda muito a visualizar isso aqui. Com certeza a gente está vendo um momento aqui que o próprio Humberto de Campos fala que não foi tão fácil assim chegar a essa transplantação dessa árvore, do Evangelho para cá. É um plano antigo do Cristo, poderia nem ter sido usado, né? A própria Europa poderia ter resolvido isso, mas era uma primeira aposta, né? Era muito difícil, por causa do amadurecimento dos espíritos, isso aconteceu, o Evangelho se consolidar, mas a espiritualização da humanidade se espiritualizar. Pode ver que hoje parece que nós ainda estamos muito longe dessa espiritualização, mas com essas medidas, os agentes que também morrem, todo mundo desencarna, né? É uma técnica divina, uma didática divina da desencarnação e da reencarnação, uma didática muito interessante, que ela troca os agentes, né? Vai trocando os agentes. Fica com algumas traças, algumas sementes, e elas às vezes sufocam as ideias daqueles que chegam novamente. Então, não se tira todo mundo do teatro. Vamos desencarnar todo mundo e encarnar só gente boa. Não é assim. É um sistema natural, é um sistema de convivência, convivência de mudança de parâmetros de pensamento de todos aqueles que habitam a Terra. Então, é uma dinâmica constante. Por isso que o Cristo espera e Deus espera a gente fazer as nossas atividades. Quando ele precisa dar uma acelerada, ele acelera com a presença de um espírito ou de outro para puxar um pouco a humanidade, para puxar mais o pensamento. Isso acontece porque essas pessoas têm muita força, têm muito posicionamento. O caso do Cristo foi ele mesmo ter que vir para fazer esse impulsionamento da Terra. Isso acontece, está até hoje aí, seus ensinos, o Evangelho transplantado do céu para cá, porque tudo isso já existia, veio para cá, agora a árvore tem que ser transplantada para o Brasil, como foi, mas só que ainda não brotou muito, não. Se aprendemos pelo Você fez a exemplo, pergunta, né? Pode falar, Francisco. se aprendemos pelo exemplo, claro, né, que Jesus tinha que colocar os diferentes juntos, né? Não podia ser diferente. Então, senão, como é que é o desenvolvimento moral, Jesus que intelectual e defende o físico? extermínio do mal, e não é bem assim. Você tem que fazer planos, projetos para recuperar aqueles que convivem e que têm uma natureza ruim ainda. Então, mas isso é muito difícil acontecer, né? Porque a gente tem muito interesse material, e isso é o que mais atrapalha, né? E essa Muito bem, história, gente. bem rápido, né, que nessa transição eles estão deixando vir todos os mais difíceis, que o mundo espiritual está quase vazio, para já é para essa, como que fala? Para acelerar o processo, é isso. Eu não falo que espiritual está totalmente vazio, não, viu, Leila? Eu não Não, vou muito. totalmente não, eu não falei Não, totalmente não, não, né? porque não é um Assim, que aspecto só estão encarnando, a quantitativo. gente está vendo muita coisa difícil, não tá? Nós não estamos, muitas coisas Sim, muito... a troca, sim, né, de planos, mas você vê que o plano espiritual, a gente está falando daqueles que estão comprometidos com a Terra de 25 a 30 milhões, milhões, né, bilhões, né, na Terra. E muita gente, a gente só tem 8 bilhões, né? Então, encarnado, então há Ainda é um muitos terço. desencarnados. Não tem. É muito difícil você pensar isso a curto prazo,
E a gente tem que transformar as regiões do pensamento espiritual. Então, não é bem esvaziamento do umbral, eu não vejo transformação dos planos que nós temos e que são importantes, porque todos são utilizados na sua grandeza, na sua importância. Eu acho que você fala assim, o espiritual superior, você não está na contagem da Terra. Então, por exemplo, se é um plano de espíritos abnegado, é muito mais gente, você imagina. Então, você falar em espírito comprometido que está na erradicidade é uma coisa. Você falar que está espíritos que fazem a continuidade elevada da Terra, então, é muito maior do que inferior. Pode ter certeza que nós temos muito mais trabalhador do que pessoas à toa. Não é o quantitativo, é o qualitativo. Vamos lá, gente. Então, a gente parou aqui nesse parágrafo seguinte, os verdadeiros aprendizes, na próxima semana, né? Se Deus quiser, a gente está aqui, Ele quer. Ah, não, já está acabando? Ué, Já está você quer acabando, almoçar vamos aqui? Vem pra recomeçar. cá. Vem almoçar aqui, meu. Então, Ah, eu vou mesmo. Pode botar outro prato e mais água no feijão. Você está precisando é vir Ah, aqui para o Brasil para a gente reunir e ô, tomar um café, Neumann, viu, Nilma? eu quero aí mesmo. tem carnaval, Neumann? Tem Não, não, tem né? não. Tem não. Só Só tem Estados um. Unidos, né? Ah, não, acho que nem nos Estados Unidos não tem muito também, não. São os Ah, brasileiros que estão nos Estados Unidos que fazem a muvuca. Porque lá sim, Ah, tem muito sim. então, brasileiro. Agora, tradicional aqui, tem o Carnaval de Inverno em Quebec. Quebec é o estado, que a gente não fala estado aqui, a gente fala província, né? Então, a província de Quebec é que tem o Carnaval de Inverno, e que é parecido com o brasileiro, mas só que muita roupa, né? Não tem como sair sem nesse frio que tá, não tem como. Não morre de Mas frio. sim, mas é tradicional, igualzinho o Carnaval de Quebec, tem o Carnaval da Veneza, né, na Itália. Então, mas são carnavais bem diferentes do brasileiro. Mas eu sinto falta. Eu até fiquei surpresa quando uma amiga minha, na sexta-feira, falando com ela, me falou que o carnaval ia começar no sábado. Eu falei, nossa, que eu não tenho a Globo, não tenho canal do Brasil, né? Então eu vejo muito poucas notícias. Eu decidi fazer isso porque não tem como ficar você não, sabendo você de não tudo que perde muita coisa. pode falar. Deixa eu ir Não comer tô pastel, então.